Fala pessoal, bem-vindos ao canal do Professor Jean. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, no sentido de que eu vou fazer um vídeo mais longo, onde eu vou resolver 5 questões de concursos militares. SPSEC, AFA, ITA especificamente, 2 da SPSEC, 2 da AFA e uma do ITA. Então a primeira que eu vou trazer é uma questão da SPSEC, que é a Escola de Preparação de Cadetes do Exército, sobre o tema polinômios. Então a questão diz o seguinte: a soma dos inversos das raízes da equação x² mais 4x mais m igual a zero é 1/3. A soma dos quadrados das raízes dessa equação é igual a... Então nós temos que determinar quem são essas raízes e analisar qual é o valor da soma dos quadrados dessas raízes. Então para começar, eu vou dar nomes para essas raízes. Eu vou chamar as raízes de A e B. Então as raízes para mim agora elas vão ser A e B. E vou usar para começar a desenvolver o problema as relações de Girard. O que aquelas relações de Girard vão falar? Elas falam que a soma dessas raízes, ou seja, A mais B, isso é igual a menos o coeficiente que multiplica o x dividido pelo coeficiente que multiplica o x ao quadrado. Ou seja, menos 4 dividido por 1, que é menos 4. E elas vão falar também que o produto dessas duas raízes, ou seja, A vezes B, é igual ao termo independente, que é m, dividido pelo carinha que multiplica o x ao quadrado. Ou seja, m dividido por 1, que é m. Bom, então vou guardar essas duas relações aqui por enquanto. O que o problema fala também é que a soma dos inversos das raízes vale 1/3. Ou seja, quem são os inversos das raízes? Vão ser 1 sobre A mais 1 sobre B. Isso aqui vale quanto? Vale 1/3. Então, tirando o MMC, eu vou ficar com A vezes B. Então, A vezes B. A vezes B dividido por A, sobra só o B. Então, B vezes 1, B. E A vezes B dividido por B, sobra só o A. E A vezes 1 é A. Isso aqui vale 1/3. Porém, eu sei quanto que vale A mais B, pelas relações de Girard eu sei que vale menos 4. E sei quanto que vale A vezes B, pelas relações de Girard vale M. Então, onde eu tenho A mais B, eu vou trocar por menos 4. E onde eu tenho A vezes B, eu vou trocar por M. Logo, eu vou ficar com menos 4 dividido por M. Isso aqui igual a 1/3. De onde bastando eu multiplicar por x, eu vou determinar quem que é o valor de M. Então, m vezes 1, m. Então, m vale menos 12. E agora eu vou reescrever a equação trocando o m por menos 12. Então, eu vou ficar com x² menos mais 4x, mais 4x, mais m, só que o m é menos 12. Então, menos 12. Tudo isso aqui igual a zero. E vou resolver usando soma e produto. Ou seja, a soma das raízes tem que dar menos 4, conforme nós vimos nas relações de Girard. E o produto tem que dar menos 12, porque tem que dar m. E o m nós vimos que vale menos 12. Agora eu pergunto. Nós vamos determinar quem são essas raízes A e B. Quais são dois números que multiplicados dão menos 12 e que somados dão menos 4? Bom, esses números são menos 6 e 2. Concordam? Porque menos 6 mais 2, menos 4. E menos 6 vezes 2, menos 12. Então, as raízes desse polinômio são os números menos 6 e 2. E o que ele quer? Ele quer a soma dos quadrados das raízes. Ou seja, logo, o que nós vamos fazer é pegar as raízes, elevar ao quadrado e somar. Então, eu vou ter menos 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Menos 6 ao quadrado é 36. 2 ao quadrado é 4. Logo, nós chegamos à resposta final. A soma dos quadrados das raízes vale 40. O item correto é o item B. Beleza? Então esse aí foi o primeiro exercício dos 5, um exercício tranquilo sobre polinômios, não é difícil.
Basta usar as relações de girar, que ele sai bem tranquilamente. E vamos agora resolver o segundo, que é um exercício da SPSEC também, sobre trigonometria. O segundo exercício é um exercício da SPSEC sobre trigonometria que envolve o conceito de função trigonométrica inversa. A questão diz o seguinte: no intervalo π, 3π sobre 2 aberto, o valor de cotangente do arco cosseno de menos 1/3 é igual a... Bom, como resolver essa questão? Para resolver essa questão, eu vou começar chamando o que está dentro do argumento aqui da função cotangente de um certo beta. Então, ó, e o que eu quero determinar é qual é o valor da cotangente. Qual é o valor... Peraí, deixa eu apagar aqui, que não ficou muito legal a escrita, gente. O que eu quero determinar é qual é o valor da cotangente de beta. É isso aqui que eu quero determinar. Bom, mas quem que é o beta? O beta é o arco cujo cosseno vale menos 1/3. E o que decorre daqui? Da definição de função trigonométrica inversa, nós sabemos que beta é igual a arco cosseno de menos 1/3. Isso implica que o cosseno de beta vale menos 1/3. É isso que implica. E eu vou precisar, nessa questão aqui, determinar qual é o valor do seno de beta também. Futuramente, no futuro e não muito distante, vocês vão ver o porquê. Para fazer isso, eu vou elevar ambos os membros ao quadrado. Então eu vou ficar com cosseno ao quadrado de beta igual a 1/9. Bom, mas da relação fundamental da trigonometria, nós sabemos que seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta, isso vai ser sempre igual a 1. Bom, isolando o cosseno ao quadrado de beta, nós vamos chegar que o cosseno ao quadrado de beta é igual a 1 menos o seno ao quadrado de beta. Então, na nossa expressão aqui do começo, onde eu tenho cosseno ao quadrado de beta, eu vou substituir por 1 menos seno ao quadrado de beta. Então, eu vou ficar com o seguinte, ó. 1 menos seno ao quadrado de beta. Isso aqui vai ser igual a 1/9. Então, vou fazer uma separaçãozinha aqui. Vou passar o seno ao quadrado de beta para o segundo membro, e esse 1/9 eu vou passar para o primeiro. Então, eu vou ficar com 1 menos 1/9, isso igual a seno ao quadrado de beta. O 1 eu posso escrever ele como sendo 9 dividido por 9. E 9 dividido por 9 menos 1 dividido por 9 é 8 dividido por 9. Então, seno ao quadrado de beta é igual a 8 dividido por 9. Esse 8 eu posso escrever ainda como sendo 4 vezes 2. Então, 4 vezes 2 dividido por 9. Agora eu vou extrair a raiz quadrada em ambos os membros. Então, eu vou ficar com seno de beta igual a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, vai ficar 2 raiz de 2 dividido por 3, porque a raiz quadrada de 9 é 3. Bom, professor, mas eu não preciso extrair a raiz quadrada positiva e negativa? Não. Aqui, ó, o valor vai ser só menos. Por que o valor vai ser só menos, professor? Vamos lembrar aqui do ciclo trigonométrico. Ó. Vou fazer um esbocinho aqui, só para a gente relembrar. No ciclo trigonométrico, aqui nós temos o 0, aqui nós temos o π sobre 2, aqui nós temos o π, e aqui nós temos o 3π sobre 2. O seno, lembra do seno? O seno é sempre o eixo vertical. Ó. Esse aqui é o eixo dos senos. E entre π, olha o intervalo que ele deu no começo do problema. Que o ângulo em questão, que foi o que eu chamei de beta, ele está no intervalo π 3π sobre 2. Ou seja, ele está nesse intervalo aqui, ó. Ele está nessa faixa aqui, ó. π 3π sobre 2. E nessa faixa, o seno é o quê? Ó? O seno, o eixo vertical, ele é negativo. Ó. Então, o seno de beta agora, para mim, vai ser menos 2 raiz de 2 dividido por 3. Bom, feito isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter a cotangente de beta. Porém, vamos reescrever aqui, ó, cotangente
de beta, eu posso reescrevê-la como sendo 1 sobre a tangente de beta. Que por sua vez, tangente de beta é seno de beta dividido pelo cosseno de beta. Divisão de frações. Conservo a primeira, que é 1, e multiplico pelo inverso da segunda. Então vai ficar cosseno de beta dividido pelo seno de beta. Então logo eu concluo que a cotangente de beta é cosseno de beta dividido pelo seno de beta. Mas o cosseno de beta nós vimos que vale 1/3, ó, menos 1/3, né? O cosseno de beta, antes de eu elevar ao quadrado, nós tínhamos cosseno de beta igual a menos 1/3. Então, no lugar do cosseno de beta, eu vou substituir por menos 1/3. E o seno de beta? O seno de beta nós descobrimos e vimos que vale menos 2 raiz de 2 dividido por 3. Bom, esse sinal de menos vai embora com esse. E nós vamos ficar com o seguinte, ó. 1/3 dividido por 2 raiz de 2 dividido por 3. Então, divisão de frações. De novo, conservo a primeira, ou seja, 1/3, e multiplico pelo inverso da segunda. 3 dividido por 2 raiz de 2. Esse 3 eu posso simplificar com esse, sobrando então só 1 dividido por 2 raiz de 2. Essa aqui já é uma resposta correta, porém, se você olhar na solução, nas alternativas, nenhuma das alternativas tem essa cara aqui, ó. Por quê? Tá errado? Não, não tá errado. O que falta é racionalizar. Multiplicar o numerador e o denominador pela raiz de 2. Ficando assim com raiz de 2 dividido raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então a nossa resposta final é raiz de 2 sobre 4, o que corresponde ao item A. Beleza, galera? Mais uma questão, espero que vocês tenham gostado da solução. Qualquer dúvida, como eu falei no primeiro exercício, espero que eu tenha falado, podem deixar nos comentários aí que eu vou procurar atender e responder e esclarecer as dúvidas de vocês, beleza? Agora nós vamos para o terceiro exercício. Um exercício da AFA envolvendo funções. O terceiro exercício, ele fala o seguinte, ó. O terceiro exercício ele vai falar o seguinte. Sejam A... Deixa eu só arrumar a folha aqui, gente. O terceiro exercício vai falar o seguinte. Sejam A, o conjunto formado pelos números 0, 1, 2 e 3. E f de A em A, uma função definida por f de 0 igual a 1, f de 1 igual a 2, f de 2 igual a 3 e f de 3 igual a 0. Calculando f bola f bola f bola f de 1, encontra-se, temos aí as alternativas. Bom, o que nós precisamos lembrar para resolver essa questão é da definição de função composta. Quando eu tenho, por exemplo, a função f bola g de x, isso aqui é a mesma coisa que f de g de x. A última função aqui, a função que eu aplico por último, ó, aqui fica aqui no finalzinho a g de x, ela entra como sendo o argumento da função, ó, ela entra aqui dentro do parênteses da função. E é isso que nós precisamos lembrar para resolver essa questão aqui. Ela não é uma questão difícil, mas pode ser uma questão que confunda. Então, ó, nós vamos ter aqui 4 composições, ó. Então nós vamos ter, ó, f bola, f bola, f bola, f bola f de 1, pelo que nós vimos aqui, ó, f bola g de x é f de g de x. Então f bola f de 1 é f de 1. Concordam comigo? Isso aqui é a mesma coisa que f de 1, ó. A função que está aqui fora, ó, no finalzinho, ela entra por argumento da função. Então, f bola f de 1 é f de 1. Porém, ele fala no problema que f de 1 vale 2. Então, nós temos o seguinte, ó. F de 1 vale 2. Então, isso aqui é igual a 2. Então, nós vamos ter, ó, f bola, f bola, f bola, f de 2.
O f de 1 vale 2. Então, nós temos f bola, f de 2. Agora, eu vou trabalhar com esse carinha aqui, ó. F bola, f de 2. Então, eu vou ter f bola, f bola. F bola, f de 2 é a mesma coisa que f de 2. Porém, ele fala no problema que f de 2 é 3. Então, ó, esse carinha aqui vale 3. Então, nós vamos ter o seguinte agora, ó. F bola. Então, nós vamos ter F bola, F bola. O F de 2 vale 3. F de 3. Tá vendo que o raciocínio é circular, ó. Só tem que tomar cuidado para não se confundir. Mas a questão ela não é uma questão difícil. Então, agora nós vamos calcular, ó. Agora eu vou trabalhar com esse carinha aqui, ó. Então, nós vamos ter, ó, F bola. F bola, F de 3 é a mesma coisa que F de 3. Porém, no problema, ele fala que o F de 3 vale 0. Então, esse carinha aqui, ó, ele vale 0. Então, vai sobrar no final F bola, F de 0. E agora, F bola, F de 0 é a mesma coisa que F de 0. Porém, F de 0, no problema, fala que vale 1. Então, isso aqui resulta no final em F de 1, que por sua vez, o problema fala que vale 2. Então, ó, toda aquela composição maluca do começo, basta você usar raciocínio circular, cíclico, você ir fazendo sempre a mesma coisa, lembrar da definição de função composta, né, que f bola g de x é a mesma coisa que f de g de x. A função que aparece aqui no finalzinho, ela entra para dentro do argumento da função. Basta lembrar disso e aplicar sempre o mesmo raciocínio. No final nós vamos chegar que f bola de f de 1 vai valer 2. Que nos dá como alternativa correta, alternativa letra C. Beleza? Não é uma questão difícil. Trouxe ela por ser uma questão que confunde um pouco. Talvez na hora de aplicar, né, o raciocínio. Eu achei ela uma questão interessante por causa disso. Bom, vamos lá agora para a nossa quarta questão. Questão envolvendo trigonometria, também uma questão da AFA. Então vamos lá. Ó. Mais uma questão aqui para a nossa série de 5. A quarta, a penúltima questão. Essa questão fala o seguinte, ó. O menor período da função f de x igual ao seno de x vezes cosseno de x vale. Bom, talvez trabalhar com a questão, com a função na forma que ela está aqui, complique um pouco. Então, o que nós vamos fazer é um pequeno artifício matemático que vai simplificar aqui para a gente analisar essa função. Então, ó, a nossa função f de x, ela vale seno de x vezes cosseno de x. Correto? Sim, ela vale seno de x vezes o cosseno de x. Vocês concordam comigo que se eu multiplicar essa função por 2 e dividir por 2, eu não estou alterando a função? Não. Então vamos fazer isso. Eu vou multiplicar por 2. Então, ó, 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. E vou dividir por 2. Ou seja, vou multiplicar por meio. Certo? Então eu tenho meio vezes 2 seno de x, cosseno de x. Só que 2 seno de x, cosseno de x, isso aqui é exatamente a função seno de 2x. Bom, professor, como que você percebe isso? Lembra lá da fórmula da soma de dois arcos? Quando nós temos seno de A mais B. Isso aqui é a mesma coisa que o seno do primeiro, seno de A, vezes o cosseno do segundo. B, perdão. Coloquei errado aqui. Ali é B. Então aqui é seno de A vezes o cosseno de B. Isso aqui mais seno de B vezes cosseno de A. Bom, para chegar na fórmula do arco duplo, o que nós fazemos
é considerar o A igual ao B, tudo isso igual a x. Bom, então onde eu tenho A e onde eu tenho B, eu vou substituir por x. Então eu vou ficar com seno de x mais x, ou seja, 2x. Isso aqui vai ficar igual a seno de x vezes cosseno de x mais seno de x vezes o cosseno de x. Bom, estou somando a mesma parcela duas vezes, então isso aqui dá 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, que é exatamente o que eu tinha aqui em cima. Então a nossa função f de x agora, de modo equivalente, ela vale meio vezes o seno de 2x. E essa função aqui, ela é mais cômoda, ou seja, ela é melhor para analisar do que aquela função inicial. É mais fácil de analisar essa função. Então, ó, eu vou fazer aqui o esboço do gráfico para a gente relembrar como que funciona o gráfico do seno. Então nós temos aqui, ó, vou fazer aqui o gráfico. E nós temos aqui os valores do ciclo trigonométrico, ó, o 0, o π sobre 2, 0, π sobre 2, o π, o 3π sobre 2, 3π sobre 2 e o 2π, certo? Bom, aqui as imagens da função seno. A imagem da função seno ela varia entre o menos 1 e o 1. Bom, o seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 é 1, o seno de π é 0, o seno de 3π sobre 2 é menos 1 e o seno de 2π é 0. Então, como a função seno ela tem período 2π, então ó, isso quer dizer que no intervalo de 0 até 2π, ela cumpre um ciclo completo. Então, ó, fazendo o gráfico mais ou menos assim, ó. Deixa eu só apagar aqui para ficar certinho, para não confundir depois. Então, ó, seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 é 1, o seno de π é 0, o seno de 3π sobre 2 é menos 1 e o seno de 2π é 0. Esse aqui é o gráfico da função seno. Bom, esse aqui é o gráfico da função y igual ao seno de x. Eu vou analisar agora o gráfico da função y igual ao seno de 2x. E por que eu não vou colocar o meio aqui na frente? Porque o meio, quando a gente multiplica o meio pelo seno, o que a gente vai mexer é só na amplitude. Ou seja, é só no valor aqui, nas alturas ó, do gráfico do seno. Não vai implicar no período. O que vai implicar no período é o que está dentro do argumento da função. Ó, vamos notar uma coisa. Se eu trocar o x por 0, seno de 2 vezes 0 é 0. Continua aqui. Bom, se eu trocar o x por π sobre 2 agora, ó, vai ficar 2 vezes π sobre 2. Esses dois vão se cancelar. Então vai ficar seno de π. E seno de π é 0. Então nós temos que no π sobre 2 o seno vai ser 0. Bom, no π, se eu trocar por π, vai ser seno de 2π. E seno de 2π também é 0. Bom, ó, isso implica que a função seno de 2x ela vai fazer um desenho mais ou menos assim, ó, no gráfico. Ó. Ou seja, ela vai cumprir um período completo. Ela vai ter um ciclo completo no intervalo 0π. Ó. Isso quer dizer que o período da função seno de 2x, é π. Porque, ó, de 0 até π, ela já cumpriu um ciclo completo. Ó. Ó, ela faz uma concavidade para cima, uma para baixo. Aqui mesma coisa, ó, uma para cima e uma para baixo. Então, ó, o período, graficamente analisando, a gente vê que o período da função seno de 2x, ela vale π. Mas como que a gente pode ver isso algebricamente? Da seguinte forma, qual que é a definição de uma função c periódica? Uma função é periódica se f de x mais p, isso aqui é igual a f de x. Ou seja, mesmo andando p,
você volta sempre no seu valor inicial, ó, que é o x, certo? Você anda uma quantidade, mas o que quer dizer isso aqui? Que você anda uma quantidade, mas você sempre acaba voltando no valor inicial. Isso é uma função cíclica, periódica. Então, ó, quem que é a nossa função f de x? A nossa função f de x é seno de 2x, é a função seno de 2x que nós estamos analisando. Ó. Então, nós temos o seguinte, ó, nós vamos ter, subir aqui a folha um pouco, nós vamos ter que o seno de 2x, ele é a nossa função f de x. Bom, se eu trocar x por x mais p, no lugar do x aqui do seno de 2x, eu vou trocar por 2x mais p. Né? Eu vou trocar por x mais p, aliás. Então, ó, eu sei que o seno de x mais p... Perdão, gente. Confundi aqui. No lugar do x, eu vou trocar por x mais p. Então, eu vou ficar com seno... Vou ficar com seno de 2x mais p. Certo? Isso aqui eu quero que seja igual ao seno de 2x. Estou usando a definição de função periódica. Ó. F de x mais p, eu quero que seja igual a f de x. Ou seja, seno de 2 que multiplica x mais p tem que ser igual ao seno de 2x. Bom, 2 que multiplica x mais p, vou ficar com seno de 2x mais 2p. Isso aqui igual ao seno de 2x. Bom, agora é como se eu pudesse simplificar as funções seno, ó, porque o seno de A é igual a B, isso implica que o A é igual a B mais K vezes 2π. É isso que eu vou usar agora. Né? Ou o seno de π menos A, né? Mais 2kπ. Mas eu vou usar só o primeiro caso. Então eu tenho aqui, ó, eu vou ter que 2x mais 2p, vou ter que 2x mais 2p, isso vai ser igual ao 2x mais 2kπ. Certo? Bom, tenho 2x em ambos os membros, posso cancelar. Então eu vou dividindo ambos os membros por 2 também, eu vou ficar com p igual a k vezes π. Lá no início do problema ele fala que ele quer o menor período. Então eu vou tomar o k, como k é um valor inteiro, perdi esse é o conjunto dos números inteiros, eu vou tomar o k como sendo 1. Então, ó, eu vou tomar o k como sendo 1. Logo, o período é 1 vezes π, e, portanto, o período da função seno de 2x vale π. O que corresponde à alternativa letra C. Isso aí, galera. Espero que vocês estejam gostando das resoluções. Espero que estejam ajudando vocês aí nos estudos. Qualquer dúvida podem postar nos comentários. E vamos agora para a quinta e última questão desse vídeo de hoje. Uma questão do ITA envolvendo progressões aritméticas. E um pouquinho de trigonometria também.